Você tem vontade de ir para o seminário, fazer um curso de teologia, se preparar... Que é, amor? Quer se preparar para isso? Bom, eu espero que esse vídeo te ajude, porque é um vídeo que eu gostaria de ter visto antes de ir para o seminário. Bom, pessoal, esse vídeo tem o apoio da Livraria El Shaddai. Você confere no site da El Shaddai os melhores preços, os melhores livros e o link para todos os livros, ou pelo menos quase todos, porque infelizmente sempre tem algum esgotado. Para quase todos os livros, o link vai estar aqui embaixo na descrição, direto na página, no site da livraria. E é claro, não deixe de conferir as outras promoções que o site tem, sempre com boas vantagens para você em qualquer lugar do país. Mas vamos lá, pessoal. Como eu falei, esse é um tipo de vídeo que eu gostaria de ter visto antes de ir para o seminário. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa no seminário, às vezes a gente fica imaginando como é que é algumas coisas sem muita segurança. Às vezes especulando, às vezes ouvindo boatos do que as pessoas dizem, né? Outros estudantes que passaram pela casa. E a gente não sabe exatamente onde está se metendo, mas certamente certa ansiedade nos leva a querer antecipar algumas coisas, se preparar melhor. E sim, algumas coisas eu fui preparado para o seminário e isso me ajudou muito, outras nem tanto. E por isso eu quero te ajudar com algumas dicas de livros que são muito úteis, que com certeza irão te ajudar se você está numa caminhada para ir para o seminário ou está pensando em seguir na carreira teológica. Um outro princípio que esse vídeo tem por base é você ter uma noção do todo, né? Você ter uma noção do que você vai enfrentar e qual a relevância de determinadas matérias para o estudo teológico. E é claro, você precisa conhecer as escrituras, você precisa saber como interpretar as escrituras ou como a escritura se apresenta como palavra de Deus, porque muitas vezes a gente lê a escritura sem um entendimento correto e a gente acaba fazendo confusão. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Em aspectos de interpretação bíblica, um livro muito acessível e muito útil é o livro Entendes o que Lês, um livro do Gordon Fee e Douglas Stuart, publicado por Edições Vida Nova. Esses dois autores você vai ver em outros livros assim com certa frequência, mas esse livro é uma boa introdução à interpretação bíblica. O livro se propõe a mostrar como cada tipo literário que aparece na escritura deve ser interpretado de uma forma diferente e específica, e como isso nos livra de determinados erros, de determinados enganos. Como você interpreta uma profecia, por exemplo, não é da mesma forma que você interpreta um livro histórico, e a forma que você interpreta um livro histórico não é a mesma forma que você interpreta as cartas paulinas ou os livros da lei. Então você entender esse princípio, que é bem básico, já vai te ajudar sim por demais quando você lidar com o texto bíblico, seja para ensinar, seja para um estudo pessoal. Enfim, é uma ótima mesmo introdução. Na área de teologia bíblica, que lida com as implicações teológicas a partir da narrativa, da história da redenção, da história bíblica, infelizmente a maioria dos livros que eu tive contato de teologia bíblica do Antigo Testamento estão esgotados, mas só para citar, temos o Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson, que é um livro muito bom, bem agradável de ler. Teologia Bíblica, do Gerhardus Voss, que é muito bom também, só que é um pouco maior. Mas na área de Antigo Testamento eu indico o livro Panorama do Antigo Testamento, Andrew Hill e John Walton. Esse livro aqui é da editora Vida. A capa dele é bonita, ó. Só faltou uma orelhinha aqui, né? A capa, não sei se uma outra edição teve orelha. Mas esse capa preta aqui vai te ajudar a te dar alguns limites. Por exemplo, se você for ler algum livro bíblico, seja de um profeta como Isaías, ou seja de um livro como de Esther, você pega esse livro, você vai ver o ensino principal, você vai ver o panorama histórico, em onde se situa aquela história, aquele livro bíblico na história da redenção. E é um livro que vai te dar alguns limites, alguns pilares ali para você não ir além, né? Ou pelo menos não ir muito além, porque erros acontecem, mas enfim. Você vai estar um pouco mais seguro para interpretar o texto bíblico e saber onde ele está caminhando ali, né? Então é um livro que vai te ajudar. Você pode ver aqui que ele é um pouco grandinho, umas 600 e poucas páginas, mas trata do Antigo Testamento inteiro. Então é muito bom você ter contato com a metodologia desse livro. A utilidade dele está muito mais ligado à metodologia. E à medida que você tiver contato com algum livro bíblico, você vai dar uma olhada naquele livro, o que ele diz aqui, ou pode ler de capa a capa também, por que não? E na área de Novo Testamento, não poderia deixar de indicar o livro Introdução ao Novo Testamento, D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris, simplesmente os maiores nomes em Novo Testamento, né, que nós temos atualmente. Esse aqui é da Edições Vida Nova e é um livro assim que foi o primeiro livro técnico de teologia que eu li assim na vida, mas
é interessante porque ele lida com muitos aspectos de crítica textual e de crítica de meios liberais contra o cânon do Novo Testamento. Questões de, por exemplo, se o Novo Testamento é inspirado mesmo, ou se contém erros na escritura. Todas as questões aqui baseado em autoria, em propósito, público, a discussão a respeito dos 4 evangelhos, ou melhor, dos 3 evangelhos chamados sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que eles tratam de fatos muito similares e existe uma teoria que aborda essa interdependência dos evangelhos. É muito bem trabalhado aqui. Eu acho que em português não existe nada tão bem trabalhado quanto o que você vai ver neste livro. A leitura deste livro me ajudou muito antes do seminário, porque quando eu tive matéria de introdução ao Novo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento, eu já estava assim com algumas noções bem estabelecidas, que me deu algumas vantagens em termos de nossa, aluno de destaque, né? Impressionou, uau. Não é isso. Não mesmo. Mas me deixou um pouco mais tranquilo em termos de assimilação, né? Algumas coisas que o professor falava, eu já tinha visto alguma coisa aqui, então não eram tão novidades assim. Isso ajuda. Na área de teologia sistemática, eu recomendo o livro do Louis Berkhof. Esse aqui é da editora Cultura Cristã. Só que ele é o Berkhof, o que é interessante dele é o seguinte. A mesma característica é um ponto positivo e um ponto negativo. Ele é muito denso. A parte negativa disso é que ele vai lidar com um assunto que, para um leigo, vai ser difícil de assimilar e ele não vai conseguir lidar muito, ou algumas formas de pensamento, algumas abordagens ali vai ser muito distante do que um leigo está acostumado. Porém, a vantagem disso é que ele vai ter em poucas páginas quase que tudo que o Berkhof pôde discutir sobre aquele assunto, né? Então, é uma das teologias sistemáticas densas e acadêmicas menores que existe, porque você tem aqui, ó, tirando aqui as notas de rodapé e etc, você tem menos de 700 páginas, 678, mas também a letra é desse tamanhozinho aqui, né? Mas de certa forma tem muita discussão em pouco espaço aqui. Se você for leigo e for lidar com um assunto, você vai ter dificuldade, mas você vai ver em poucas páginas assim, bastante coisa, então isso pode te ajudar muito. Mas uma outra teologia sistemática, essa é mais uma introdução, é essa do R6 Sproul, Somos Todos Teólogos. Essa aqui é da editora Fiel. A vantagem dessa aqui é justamente o contrário do Berkhof. Ela é mais introdutória, ela é mais para iniciante mesmo. Tem bem menos páginas, a letra já é bem maior, a fonte, né? E essa é uma que você pode ler inteira. O que é interessante do Sproul é que, apesar de ele falar com leigos, ele é um cara cabeça, sabe? A metodologia dele, a estrutura de tópicos, de termos que ele usa é muito bem definida, o que ajuda o teólogo ou iniciante em teologia a ter uma noção. Quando o professor falar sobre vocação eficaz ou vocação externa, ele sabe do que está falando. Quando falar de pecado original, ele sabe diferenciar se aquilo se refere ao pecado de Adão e Eva ou às consequências do primeiro pecado. Coisas desse tipo, sabe? Na área de cultura geral também é interessante você ter uma noção de como filosofia, sociologia, antropologia tem a ver com a teologia, ou como a gente lida com a teologia. E um livro que eu indico é o Filosofia para Iniciantes, também do R6 Sproul. É uma preferência pelo Sproul? Talvez. Mas foi um livro que eu usei e que eu amei demais, porque o Sproul, ele é um cara conhecido por simplificar ou facilitar o ensino. E filosofia para o leigo, alguns filósofos, né? Se você pegar filósofos um pouco mais antigos, talvez você consiga entender, mas alguns filósofos mais modernos, você lê um Hegel, você lê um Hume, é muito complicado. E o Sproul consegue facilitar, consegue mostrar a essência do pensamento dos filósofos nesse livro e as implicações teológicas que isso pode trazer. O que é muito interessante, você precisa ter isso, porque com certeza no seminário você vai ver sobre filosofia e você não pode ficar ali, pra que isso? Não vejo necessidade disso, né? Parecendo um adolescente mimado. Então é um bom preparo aí pra você. E sem dúvida é importante você ter contato com os símbolos de fé da sua igreja, né? No caso, eu como presbiteriano, estudando em um seminário presbiteriano, recomendo que você tenha contato com Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo de Westminster e Catecismo Maior de Westminster. Pessoal, não são documentos grandes de ler, então esses aí é pra você ler todo, beleza? Se você tá indo pro seminário presbiteriano, lê esse negócio todo. Nem que você não decore tudo, né? Porque é muita coisa pra decorar, mas que pelo menos você tenha uma noção. Opa, esse assunto eu já vi na Confissão de Fé. Opa, esse assunto, o Catecismo Maior aborda isso lá pra pergunta 100 e pouco. Você tem uma noção ali pra você conhecer a doutrina da sua igreja, né? Por favor, não sei pra que você quer estudar teologia se você não se interessa pelo que crê a sua denominação. E por fim, alguns livros que são mais tranquilos, mais leves, mas que podem ser bem
chocantes pra você. O livro A Vida Religiosa do Estudante de Teologia é um livro muito bom, do B.B. Warfield, da editora Os Puritanos. É um livreto desse tamanho, gente. Eu acho que se pegar aquele livreto e esticar em uma página 4, deve dar umas 3 folhas ou 4, não sei, mas é um livreto fininho, pequeno. E duas coisas interessantes que ele fala nesse livro é a importância do dever e da devoção. Como essas duas coisas são necessárias para o estudante de teologia e são coisas que a gente precisa estar relembrando, estar colocando em prática. Um outro livro ainda muito bom que ajuda nessa questão de você saber como lidar com questão pastoral, como carreira, enfim, como profissão, que você talvez pense coisas desse tipo. O livro do John Piper, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, da editora Shed. Ele trata justamente de como o ministério pastoral tá mais para uma vocação do que para uma profissão. São diversos capítulos, cada um tratando de um aspecto, questão de oração, questão de ensino, questão de amor a Deus, paixão por Deus, estudo bíblico. E ainda 2 livros aqui, Pequeno Livro para Novos Teólogos, do Kelly Kapic. Olha o tamanhozinho desse livro, gente, ó. Muito pequeno. Esse aqui é da editora Cultura Cristã. E é bem interessante que ele é uma introdução ao estudo de teologia. Então ele fala aqui diversas características necessárias para o estudo da teologia. Ele fala de por que estudar teologia. É um livrinho que me ajudou muito. Ele tem muitas frases aqui de outros livros, de outros autores, assim, para dar uma motivada, sabe? Ele poderia ser um pouco menor, talvez, mas é um livrinho muito legal. E um outro livro que talvez seja até mais conhecido e você já tenha visto é Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. Olha o rapaz dando a chave aí, ó. Rapaz, você tem uma chave aí, ó. Presta atenção agora no que você vai fazer, hein? Do Helmut Tillich. Eu não sei como é que pronuncia Tillich. Rapaz, é alemão, parece. Esse livrinho aqui é da Edições Vida Nova e ele é muito bom. E uma sacada que ele tem aqui, eu fiz até alguns desenhos, ó. Enquanto eu tava lendo, olha só que bagunça eu fiz no meu livro. Enquanto eu tava lendo, eu ficava meditando, sabe? Tentando aplicar isso, ou como isso, quais as inferências de algumas afirmações que ele faz aqui, é bem legal. E uma coisa interessante que esse livro aborda, ele é um curso, ele é uma adaptação de um curso de introdução à teologia, né, ou as primeiras matérias que são dadas ali para o novo estudante de teologia, então tem tudo a ver, e ele fala de como fazer teologia em segunda pessoa, ou seja, você ter essa perspectiva de que você sempre está perante Deus, e você deve fazer teologia, estudar teologia diante do autor da teologia ou do autor das escrituras, né? Que o estudo da escritura, enfim. Então é uma sacada bem interessante, é um livro muito recomendado, fininho também. Ó, esses livros fininhos é pra ler tudo, hein? Pessoal, diante de tantos livros, talvez você esteja pensando, Vou ter que comprar tanto livro, como é que eu vou ler tanto livro assim? Eu nem sou seminarista. olha, são algumas dicas aí. Claro que você não precisa ler todos, você pode pegar aí alguns que tem mais a ver com a área que você precisa se dedicar mais, que você tenha dificuldade, mas as dicas aí pra você já vão te ajudar. Se você puder lidar com todos, né, pelo menos um pouco de cada, os maiores, os menores você dá pra ler tudo aí durante um ano, não sei, durante o seu período de preparo aí, sendo acompanhado pela sua igreja, sendo acompanhado pelo seu pastor, por um tutor. E para adquirir, como eu já falei, link na descrição, Livraria El Shaddai dando todo o apoio aí ao Geolê para a produção desse vídeo. Muito obrigado, Livraria El Shaddai, e obrigado por você ter assistido até aqui. Até uma próxima e tchau!